Fale isso com força, irmão. Fale isso com força. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 3. O livro do Êxodo, o capítulo de número 3. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1. Eu vou ler o primeiro verso e depois você vai assentar. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Vamos ler de novo? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Quem era Jetro? Sogro de Moisés. O que Jetro era? Sacerdote em Midian, tá certo? E levou o rebanho para trás do deserto. Diga comigo, atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus. Então diga para o seu irmão, o monte de Deus fica atrás do deserto. Se você estiver no deserto, você está pertinho do monte de Deus. Você entende isso? Podemos tomar assento? Olha, eu prometo aos irmãos que eu não vou passar do horário. Não vou. Eu estava lendo a Bíblia, agora depois que eu cheguei à tarde, bom Emílio. Ontem nós tivemos a convenção, como eu disse aos irmãos, pastor Jesus estava lá. E aconteceu
um fato assim interessante, muito interessante, mas foi interessante. A gente estava e nós perdemos um irmão lá, né, pastor Jesus? E estava na hora de ir embora, era 9 horas da noite, perdemos o irmão. E o irmão estava na van, porque eu fui na van com os irmãos. Nós saímos daqui 6 horas da manhã e fomos numa van. Quando chegou lá, no meio de mais de 7.000 pessoas, como que é que acha esse irmão? Sem celular, sem nada. Aí vai procurar esse irmão, porque o contrato da van tinha que ir embora. Aí foi uma luta. E aí coloquei os irmãos para poder procurar esse irmão. E aí eu coloquei o irmão Laércio para procurar o irmão e procurei o Gesiel para procurar o irmão. Falei, procure o irmão até achar. Aí eles saíram procurando. Naquela multidão de gente, o Gesiel resolveu procurar o irmão lá na frente, lá, né, pastor Jesus? Ele achou o irmão, mas o pastor Dilma achou ele. Ele achou o irmão e o pastor Dilma achou ele, aí o pastor Dilma mandou me achar. Aí eu desci para baixo, os irmãos estavam contentes, porque o pastor Dilma eles tinham achado o irmão. E eu tinha uma notícia triste, porque o pastor tinha me achado, e o pastor falou assim, ó, fica aí que nós vamos conversar depois do culto. Eu liberei eles para vir embora, e aí eu fiquei lá na mercê da oportunidade, e eles vieram embora, acho que às 10 horas, acho que vieram embora. E eu fiquei lá, e o pastor foi conversar à 00:30. Irmão, pensa numa prova tremenda. Né? Sem presto-barba, sem escova de dente, sem lugar para tomar banho. 00:30, o pastor desceu. Aí ele desceu e falou para mim assim, tudo bem? O mais duro não foi isso, pastor Jesus. Quando deu quase 00:00, o pastor falou para mim assim, ó, se quiser ir embora, você vai, que amanhã nem conversa. Falei, pastor, não vou esperar, porque já está 00:00 mesmo, não vou esperar. Eu já tinha ficado, já estava sem nada. Aí quando ele desceu, a gente conversou 5 minutos, ele falou assim, vamos conversar amanhã cedo. Tá bom, vamos embora então. Aí nós saímos para São Paulo, para procurar um lugar para dormir, de carona, entendeu? Lá para Jesus fazer a obra, mas Jesus cuida de tudo, né? Deus faz os seus planos. Eu cheguei agora hoje e eu estava lendo a Bíblia. Eu cheguei para ler. E o mais difícil de tudo não é isso. É que a noite anterior eu não tinha dormido. Eu falei para o pastor Jesus, eu não dormi, que morreu uma irmã lá no tanquinho. E aí tinha que arrumar o negócio do velório da irmã. E aí eu saí daqui, era 2 horas da manhã. E eu voltei para cá, era 4 horas da manhã. E saí daqui 6 horas da manhã. Aí nós fomos para lá. Aí eu ficava, fazia 2 noites que não dormia. Né? Aí hoje eu falei assim, Jesus, meu Deus. E agora eu cheguei e falei, me dá uma palavra para falar para alguém lá. E Jesus me deu essa palavra. Eu grifei, ainda falei com a Elaine, né, na hora. Eu grifei, eu nem ia pregar. Falei, eu não vou pregar, estou muito cansado. Mas Jesus me deu essa palavra e eu queria deixar para alguém aqui esta noite essa palavra. Coloque lá no projetor para mim o verso 1, que está no capítulo 3. Eu descobri algo nesse texto e eu queria que você já descobriu alguma coisa, né, irmão? Que o monte de Deus fica atrás do deserto. Entendeu? Então, se você disser para mim assim, pastor, eu estou passando num deserto, você está pertinho do monte de Deus. Falta só você erguer a cabeça para você enxergar, mas você está pertinho do monte de Deus. Pastor, eu estou no deserto, então continua andando um pouquinho mais depois do deserto, porque atrás do deserto eu não sei o que é, irmão, pastor Jesus. Se no deserto já é ruim, atrás do deserto piorou. Mas o que eu quero deixar para você, um texto para você meditar aqui é o seguinte. Deus me colocou um coração o seguinte. A nossa vida, ela é feita por fases. Entende isso? Nossa vida é feita por fases. A gente somos um embrião, tornamos um feto, tornamos uma criança, não é isso? Quando a fase termina, nós somos expulsos para fora. Não é que não quer sair, não. Nós não queremos sair. Sai lá dentro, está gostoso lá dentro. Quentinho, entendeu? Tranquilo. Pode estar frio aqui fora, mas lá dentro está quentinho. Nós comemos na hora certa, né? Dorme, nós não queremos sair. Nós somos expulsos. Todo nascimento é uma expulsão. O corpo joga o feto para fora. Entendeu? Nós não nascemos porque nós queremos nascer. Nós somos expulsos de lá. Aí o próprio vento fala assim, vai embora, sai. E nós ficamos agarrando lá dentro para não sair. Tem uns que dá trabalho para sair, entendeu? Tem uns que faz, aí ele vira de ponta cabeça, aí ele faz de tudo para não nascer. Até virar de ponta cabeça, aí ele vira, entendeu? Tem uns camaradas que é tão forgado, pastor Jesus, que eu descobri que eles são forgados porque eles já sentam lá dentro. Já viu isso? Já viu algumas crianças que sentam lá dentro?
Aí o médico falou assim, não pode nascer porque o bendito sentou. Eu falei, olha, que já está sentado lá dentro esse bendito. Não era para ficar de pé, pastor Jesus, ficar pronto para sair? Não, sentou. Aí dá o maior trabalho, porque o sentou lá dentro. Então esse camarada que já sentou, né, já é uma luta. Então a nossa vida é feita de fase. Aí somos expulsos de lá. E aí começa a nossa fase. Aí somos cuidados, a fase do leite. Depois nós tornamos a fase de comermos alguma coisa, já começamos a comer. Depois a gente já começa a escolher o que vai comer, não é verdade? No começo tudo é gostoso, o que a mãe põe na boca nós come e resolve o problema. Depois a gente já começa a escolher o que nós quer comer. E aí a gente vai vivendo. Daqui a pouco a gente torna-se a infância, depois chega a adolescência, depois chega o juvenil, tornamos-se jovem, daqui a pouco tornamos a fase adulta, que é aos 30 anos, 33 anos o homem é adulto, e depois disso nós partimos já para a fase da velhice, e aí a gente morre e a fase da vida passou. Entendeu? A vida é feita de fases. O que eu quero deixar para você, uma breve meditação nisso, de que você não pode perder nas fases da vida, entendeu? Porque as fases da vida são difíceis. Você não pode se perder. Se você se perder nas fases da vida, você perde a vida inteira. Tem gente que se perdeu na infância. Satanás trabalhou na vida dele na infância, pastor Jesus. E toda a vida dele tornou uma grande dificuldade. Porque ele se perdeu na primeira fase da vida, a infância. A casa de acolhimento, e como outros lugares, como a igreja, é a maneira de restaurar as fases da vida, para ver se recupera. Porque se perdeu em uma fase da vida. Quando o homem se perde numa fase, ele sentencia todo o resto do processo. É a fase da vida. A vida é feita de fases. O que eu quero deixar para você é que Deus tem um meio de trabalhar. O nosso problema, como ser humano, irmão, é que nós somos acomodados. Como neném no ventre da mãe, a gente se acomoda. Nós só engorda e não quer nascer. Mas acomodou, ela está bom demais. Nós dormimos de um lado só, concorda comigo? Que tem gente que só dorme de um lado só? Tem gente que dorme de um lado só. Tem gente que escreve com uma mão só. Não escrevemos com uma mão só? Só com uma mão. A dificuldade nossa é quando nós não podemos fazer aquilo com a mão, porque nós somos obrigados a aprender com a outra. Mas nós acostumamos com as coisas. Acostumamos ter as nossas coisas. Acostumamos a nossa casa. Acostumamos com a nossa cama. Acostumamos com o nosso travesseiro. Nós acostumamos. O ser humano acostuma rápido com as coisas. E nós somos muito contrariados à mudança. Nós não gostamos de mudança. Falar de mudar, pronto, mexe conosco. Tudo que é mudança traz transtorno. Concorda comigo? Vamos mudar de casa. Meu Jesus amado. Nós descobrimos o quanto nós somos ricos quando nós vamos mudar. Nós olhamos o guarda-roupa e falamos, mas como que coube tudo isso dentro desse negócio? A hora que nós colocamos o caminhão, pastor, eu faço mudança de missionário, de obreiros, de pastores, a gente vai com o caminhão, entendeu? Chega lá, para na porta da casa do irmão e olha a casa do irmão. 3 cômodos. A gente olha para o tamanho do caminhão e fala, vai dar para sobrar. Daqui a pouco vai saindo lá de dentro, irmão, tanta coisa, irmão. E vai saindo, e sai 3 cachorros, e os papagaios, e vai saindo de dentro lá. Daqui a pouco não tem onde pôr mais, pastor Jesus. Aí a irmã fica com o coração doído e diz assim, eu vou doar para minha mãe. A gente carrega um caminhão, a mãe leva um pouco, e ainda sobra um pouco para a sobrinha levar também. E ainda a irmã fica triste porque teve que pedir alguma coisa, pastor Jesus, e fora o que fica empiado no fundo do quintal para tacar fogo. E não é só na casa, não. A nossa casa também é assim. A hora que você mexe, vira um negócio tremendo, nós fica rico. E nós fica mudança, aí vira aquele negócio transtorno. Ninguém gosta de mudar nada. Ninguém gosta. Nós mastigamos de um lado só da boca. Entendeu? Nós acostumamos a viver daquele jeito. De dormir com a barriga para cima ou de dormir com a barriga para baixo. Entendeu? Nós acostumamos com a vida. O que eu quero deixar para você uma palavra é que quando muda, a gente fica com muita dificuldade. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, Deus fala. Como um bom pai, ele avisa. Pela boca de uma mulher ungida, ou pela boca de um profeta, ou de um cantor, Deus fala o que ele quer com você. Mas nós temos a mania, como vai gerar mudança, a gente não gosta. Então a gente fica esperando acontecer, não é isso? Não, Deus tem uma promessa. Mas nós não fazemos nada, meu irmão, para a promessa acontecer. Porque a promessa vai gerar uma
dança. Então, tudo que vai acontecer, diga comigo, tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus é obrigado, por causa da nossa incredulidade, a agir. Para pensar um negócio para você, ó. Eu vou ler o texto e você vai entender, ó. Apacentava Moisés. Moisés, o nome Moisés, traduzido quer dizer tirado das águas. Concorda? O texto diz tirado das águas. Então, aí depois diz assim, o rebanho de Jetro. Jetro quer dizer abundância. Sacerdote de Midian. Ó, sacerdote de Midian. Então, Jetro, abundância. Sacerdote de Midian, Midian, a tradução quer dizer conflito. E levou o rebanho para trás do monte de Deus, Horebe. Horebe, terra seca. Então vamos ler, assim, ó. E apacentava, tirado das águas, o rebanho da abundância, seu sogro, sacerdote do conflito, e o levou para trás do monte de Deus, uma terra seca. Entendeu? Apacentava o tirado das águas, o rebanho do seu sogro, abundância, para um lugar, por causa do conflito, para um lugar seco. Então, traduzindo isso, quer dizer, Moisés, um homem regado de águas, vivia num lugar de abundância, mas por causa de um conflito, precisou mudar-se para um lugar seco. Entendeu? Agora pensa comigo, eu estava lendo agora à tarde esse texto, pensa comigo. Você acha que um camarada de sã consciência, como Moisés, um poliglota da sua geração, um doutor da lei, um engenheiro, um experiente em guerra, filho da filha de Faraó, criado na toda a ciência do Egito, ia fazer uma mudança dessa? Ele ia chegar em casa de manhã e falava assim, olha, eu cansei desse negócio de fartura, e eu vou pegar aqui, e nós vamos fazer uma festa, o senhor me despede, e eu vou para trás do deserto, para um lugar seco. Fazia isso? Pergunta para o seu irmão, você mudou da fartura para o deserto porque você quis mudar? Foi você que fez uma escolha? Foi você que falou assim, olha, eu ganhava tanto dinheiro naquela empresa, eu cansei de ganhar dinheiro, eu vou pedir a conta dela e eu vou ficar em casa dormindo até o dinheiro acabar. Foi isso que você fez? Ou você chegou de manhã lá e alguém falou assim, olha, infelizmente, com a dificuldade da crise, a gente escolheu alguns funcionários por causa da dificuldade da empresa e vamos ter que demitir algumas pessoas e entre eles o seu nome foi selecionado. Você é um bom funcionário e espero que num momento mais oportuno a gente possa contratá-lo de volta, passe lá no RH e tal. Não foi isso que aconteceu? Foi. Você chegou lá e falou assim, eu estou cansado de ganhar dinheiro aqui, eu cansei de ser chefe desse negócio, então eu quero largar a mão de tudo aí, e eu quero ficar desempregado, com muita dificuldade para pagar minhas contas, gastar tudo esse dinheiro. Então, foi assim que aconteceu? Não foi. Não foi. É que Deus quer nos levar para um lugar, entendeu? Quer levar para um lugar. E para Deus levar nós para um lugar de boa vontade, de carro com ar-condicionado, pagando comida no restaurante, comendo churrasco, a gente não vai. Ah, não vai? Que isso? Domingo à tarde eu tenho o aniversário da minha sobrinha. O outro domingo eu tenho que visitar a minha sogra. O outro domingo eu tenho que sair com a minha família. O outro domingo eu tenho que levar minhas crianças no zoológico. O outro domingo eu tenho que visitar lá os meus avós que estão no sítio e eles vão matar umas galinhas caipiras. O outro domingo... Então, diga comigo, vivendo em muitas águas e apacentando num lugar farto,
Não tem como eu ficar no centro da vontade de Deus. Então, diga comigo, então Deus vai arrumar para mim um conflito. E eu vou ser obrigado a mudar. É isso que aconteceu. Ô irmão, é isso que aconteceu lá, ó. Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, que é a abundância. Mudou-se para trás do deserto. O mais interessante é que o Moisés era tão criativo que o Moisés juntou aquelas ovelhas, sabe? Juntou aquele rebanho, e parece que eu vejo o Moisés. Juntou aquele monte de ovelhinhas, aquelas ovelhinhas toda gordinha, porque o pasto era bom, o Jetro era sacerdote, tinha oração, o homem ensinou Moisés a sacrificar, ensinou Moisés a levantar altar, ensinou Moisés a todos os que ele aprendeu de lei, foi com Jetro. E aí Deus falou assim: Moisés, acabou o curso. Moisés, o diploma já recebeu, vamos embora. Ele disse: não, senhor, agora está bom, casei com a filha do sacerdote, estou numa casa rica, o homem tem fartura, as ovelhas estão tudo gordinha, eu tenho abundância de água. Mudar para quê? Mas acabou, Moisés, você fez um curso aí para atender um propósito. Ele disse: não, mas está bom. Aí houve um conflito, e quando houve um conflito, Moisés precisou mudar. Aí Moisés juntou todas as ovelhinhas, e aí ele conversou com as ovelhinhas e falou assim: nós vamos fazer uma mudança? E as ovelhinhas dizem assim: não, onde nós vamos? Ele diz: nós vamos para um lugar, olha, abundante. Ele falou que o lugar era deserto para as ovelhinhas? Que não tinha água, que não tinha pá. Falou nada, senão as ovelhinhas não iam. Diga comigo, o segredo de conduzir um rebanho por terras difíceis é animando elas. Pois o Moisés levou o rebanho para trás do deserto. O camarada era bom. Tem gente que numa cidade grande não consegue levar o rebanho nem para fora do outro lado da rua. O Moisés levou o rebanho inteiro para trás do deserto. Tem líder que não consegue juntar o grupinho que ele lidera de 10 para poder ir cantar um hino na congregação do vizinho. Aí um fala assim: eu não posso porque eu tenho que tomar banho. O outro diz: eu não posso porque eu fiquei com uma dor de barriga. Eu não posso. Aí quando ele junta lá, o líder chega lá, só tem 2, ele mais um. E ainda que vai de carro, que vai de van, que vai cavando com ar-condicionado, e ainda que tem uns que tem mais privilégio do que tudo isso, que vai com o ônibus da igreja. Mas mesmo assim não consegue juntar. Entendeu? E o Moisés levou o rebanho dele atrás do deserto por causa de um conflito. Diga comigo, irmão, se eu não atender a vontade de Deus e ir com a fartura, Deus vai me levar por causa do conflito. Mas que eu vou. Não tem como nós correr de Deus. Aí houve um conflito. Quantos me entenderam até aqui? Diga amém. Então, coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: talvez é dúvida, diga: talvez é dúvida. O que você está vivendo foi Deus que causou. Isso aqui não foi Deus que causou? Oh, lógico que foi. Foi Deus que causou. Porque nós corremos de uma situação, irmão, porque pensa aqui comigo aqui, ó, vamos voltar aqui uns versos atrás. O duro que o relógio não parou, irmão. Voltamos atrás, os versos um pouco atrás. Vai ver o Moisés, filho da filha de Faraó, tendo a liberdade no reino, um camarada rico, um homem estudado, direito a guarda-costas, chefe do exército, um homem respeitado. Agora Deus fala assim: ô Moisés, abandona esse negócio aí e vai lá no deserto cuidar do meu povo, que está precisando de um líder. Moisés ia? Ia nada, meu irmão. Que ia. Ele foi porque os camaradas queriam matar ele. Ele foi lá visitar os companheiros dele lá, e ele acabou apartando a briga, e depois o negócio ficou meio assim. Depois ele foi apartar a briga do outro, e matou o egípcio e enterrou na areia. E quando ele foi apartar a briga dos irmãos, os irmãos falaram assim: pensa que nós não vimos?
vai fazer com nós quando você fez com os egípcios, matou e enterrou na areia? A situação sua é difícil. Você sendo filho da Faraó, você está matando os próprios egípcios, seus companheiros, que criou você e que te deu estudo, agora você levantou contra eles? O Moisés falou, o negócio ficou feio, se eu voltar lá o Faraó me pega. O Moisés fugiu. Ou o Moisés chegou lá e falou assim, eu estou com dó desse povo, precisa de um libertador, olha eu aqui, pronto para fazer uma obra. Foi isso que aconteceu? Não foi. Ele saiu porque os camaradas perseguiu ele, saiu correndo com a roupa do corpo. Chegou na beira de um poço, com a roupa egípcia, e foi atendido pela filha de Jetro. E ela falou assim, encontrei um egípcio, meu pai. E o sogro falou assim, traga ele para casa, porque Deus tem um plano na vida do egípcio. Se ele saiu do Egito, alguma coisa tem. Traga ele para cá. Porque se o sogro também não tivesse uma visão de Deus, não ia falar assim, o senhor é um egípcio, de onde é que o senhor vem? O senhor trabalhou na onde? Filho de quem? Mora na onde? O camarada ia dar a filha dele para o rapaz? Lógico que não. É que Deus estava trabalhando por trás da circunstância, entregou a filha, e ele começou a apacentar, daqui a pouco ele virou para trás do deserto. Olha, para mim concluir, irmão, que não tem como eu ficar aqui no texto, e quando chegou atrás do deserto, ou coloca outro verso, quando chegou atrás do deserto, o Moisés, por causa de um conflito, foi atrás do deserto, e apareceu o anjo do Senhor, atrás do deserto, e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou e eis que a sarça ardia, e o fogo não consumia a sarça. O outro verso. E Moisés disse, e agora eu virarei para lá, porque é uma grande visão. A sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou do meio da sarça e disse, Moisés, eu sei o seu nome, Moisés, foi eu que trouxe você aqui. Eu já estava te esperando aqui, Moisés. Olha para o seu irmão e diz, já encontrou com Deus? Porque Deus estava te esperando lá. Deus foi primeiro. Se você estiver atravessando uma grande crise, Deus foi primeiro, está te esperando lá atrás do deserto. Deus vai aparecer para você atrás do deserto. Não foi você que marcou um encontro com Deus, foi Deus que marcou um encontro com você. Porque se você marcasse um encontro com Deus, você marcaria numa churrascaria da cidade, num restaurante bom da cidade, na praça central da cidade, numa lanchonete da cidade, ou na beira de uma praia paradisíaca, onde você pudesse tomar água de coco, e alguém perguntasse, o que você está fazendo aqui? Diz, estou esperando Deus. Mas quando Deus aqui marca o encontro, Deus marcou atrás do deserto, lá um lugar seco, onde não tinha água, e Deus ficou esperando Moisés chegar lá. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Eu tinha uma palavra de Deus para você, eu vou dizer a você, tenho 5 minutos ainda. Quando Deus marcar um encontro, diga para ele, quando Deus marcar um encontro, você vai. Diga para ele, você vai. E o Moisés foi. Quando Moisés foi, deixa eu terminar, irmão. O verso 6, aí Deus se apresentou. Moisés, eu te conheço, te trouxe aqui, foi eu que marquei o encontro. Você está sendo Moisés. Parece que eu vejo Deus pensando, Moisés, você não acha que você foi lá ser filho de Faraó com os seus méritos, né, Moisés? Foi eu, Moisés, que coloquei você numa jangadinha e não deixei os crocodilos do Nilo te comer, Moisés. Foi eu, Moisés. Foi eu, Moisés. O Nilo era cheio de crocodilo. Foi eu? Não deixei a água entrar no junco, Moisés? Foi eu. Moisés, foi eu que marquei o horário da filha de Faraó descer para tomar banho, Moisés. Foi eu, Moisés, que mexi o coração dela, ela era solteira, Moisés, para querer criar um filho. Foi eu, Moisés. Foi eu que quando ela abriu o paninho e viu o seu rostinho, o amor dela fluiu por você. Foi eu. Eu já estava trabalhando na tua vida antes de você nascer, Moisés, para poder marcar um encontro com vocês. Parece que eu ouço Deus falar, Moisés,
Infelizmente, Moisés, nós temos que encontrar desse jeito. Infelizmente, Moisés, nós temos que encontrar desse jeito. Eu tentei de outra forma, Moisés, mas não deu. Todas as coisas da nossa vida não são Satanás. Satanás não tem poder na sua vida. Satanás não tem poder para fechar porta na sua vida. Satanás não tem poder para abrir porta na sua vida. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e é Deus quem cuida da nossa entrada e da nossa saída. Então, se a porta fechou, foi Deus que fechou. Se a porta abriu, foi Deus que abriu. Se o negócio ficou difícil, foi Deus que preparou. Então tudo seja para Ele e para a glória dEle. Deus está trabalhando por trás da circunstância que nós estamos vivendo. Areba Shurias, Uria Mashurias, Mures. Irmão, Deus tem um plano. Entenda isso, pelo amor de Deus. Olha, eu vou terminar. Verso 6. E disse mais. Aí Deus vai se apresentar. Não deu tempo de nós conversar, Moisés. Não deu, Moisés, não deu. Lá no shopping não deu, Moisés. Você estava com o cartão. Você tinha limite. Eu chamei você para conversar lá. Mas não deu, Moisés. Não deu. Você não me ouviu lá. Como eu queria conversar com ele, você lá, Moisés, sentado lá na mesinha lá do Burger King, ou se não lá no Habib's, a gente conversando. Mas não deu, Moisés. Você não me ouviu. Então aqui eu trouxe você, suas ovelhas e nós dois. Entendeu? Não. Eu sinto de Deus que Deus está falando de uma maneira tremenda. Porque eu estou pregando não porque eu quero. Eu disse a Elaine, eu disse a ela quando cheguei aqui, eu falei para ela, eu vou abrir para você pregar. Ela disse, não, Deus vai te dar uma palavra. O texto, meu irmão, é muito preciso e precioso. Por que você perdeu o serviço? Porque quando Deus quis falar com você, você não quis ouvir. Aí Deus foi lá e fechou a porta. Quanto mais você se bate, mais apertado fica. Você tem que parar com esse negócio, meu irmão. Olha, Deus dizer uma coisa para você. Pare com esse negócio de dar autoridade para o diabo que ele não tem. Para de falar que o diabo entrou lá, que o diabo quebrou, que o diabo fez isso, que o diabo entrou no seu carro, que o diabo não entrou nada, meu irmão. Para de dar autoridade para o diabo que ele não tem. A nossa vida está na mão de Deus. Deus disse a Satanás, você entra e toca nos gados de Jó, mas não toca nele. Ele foi lá e tocou nos gados. Depois Deus ele tocou na casa de Jó, não tocou, porque ele voltou e Deus falou assim, agora você toca no rebanho dele. Aí ele foi lá e tocou no rebanho, mas ele tocou porque Deus deixou. Satanás não vai pulando a cerca da nossa casa e nem vai tocando na nossa vida desse jeito que você está imaginando, não. Vai não, irmão, vai não, vai não. Deus está trabalhando na sua vida e quanto mais você demorar para entender, mais o sofrimento vai aumentar. Mas tem gente, irmão, tem gente, deixa eu entregar um negócio de Deus para você. Tem gente, olha para cá, fica pior. Repita com força, bem com força comigo. Diga, o sol que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. Então olha para o seu irmão e diga, o problema não é o sol.
O problema é você, ou é barro ou é cera. Entendeu? Isso aí. O problema não está no sol, o problema está em mim. Se eu me aquebranto ou se eu endureço. Quanto mais provou Faraó, mais ele ficou duro. Quanto mais Deus foi derrotando praga no Egito, mais Faraó ficou mal educado e mais Faraó ficou soberbo. Porque ele era barro, que endurecia. E Jó, quanto mais provava, mais ele abaixava. Até o ponto que ele diz assim: ainda que ele me mate, eu creio nele. Ah, era cera, irmão. Tem gente que murmura, reclama, diz assim: não vou mais na igreja, vou parar com esse negócio, não vou mais dar oferta, não vou mais dar mais dízimo. Tantos anos de crente, meu irmão. O problema não é o teu tempo de crente, o problema não é a igreja, o problema não é a palavra, o problema não é o pastor, o problema não é o seu cargo, o problema é do que você é feito, é barro ou é cera. E Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. É isso que Deus está querendo que você chegue aonde Ele quer colocar você. Ó, já deu. Verso 6, ó. Eu sou o Deus, vou me apresentar a você, Abraão. Eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E quando ele falou isso, Moisés fez isso. Cobriu o rosto e temeu. E Deus diz assim: poderíamos encontrar em outro lugar, Moisés, mas não deu. Eu vou me apresentar. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, de Isaque e de Jacó. E Moisés, quando ouviu, cobriu o rosto e temeu. Aleluia. Olha o verso 7. Aqui tem outra revelação que Deus me deu. E disse o Senhor: tenho visto, diga, tenho visto. Diga comigo: Deus vê atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido, digo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci, diga, e conheci as suas dores. Põe outro verso. Portanto, desci, diga, desci, para livrá-lo da mão dos egípcios. Então, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, Deus vê. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus sente e conhece. E depois Deus desce. 4 verbos. Deus vê. Diga comigo: Deus não é cego. Deus está vendo. Depois que Deus viu, o povo clamou. E quando o povo clamou, Deus diz assim: eu ouvi. E quando eu ouvi Moisés, eu tomei conhecimento, eu conheci a aflição deles. E então Moisés, desci. Então eu ouvi, conheci e desci. 4 verbos. Ah, para de falar comigo que Deus não está te vendo, que Deus não sabe o que você está vivendo. Para, Deus está dizendo: eu vi, ouvi, conheci e desci. Eu desci, Moisés. Aleluia. Portanto, desci para livrá-los da mão. Olha, irmão, eu vou fechar aqui, senão eu vou continuar falando. O problema, pastor, sabe o que é? Que nós, sabe o que Deus disse para mim? Que nós enfrentamos dificuldade na vida. Presta atenção nisso, irmão. Isso foi uma revelação de Deus. Nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, que está tudo certinho, irmão Heraldo, por causa da oração dos outros. Porque tinha uma multidão missionária no Egito gritando: Senhor,
Até quando o Senhor vai nos fechar? Até quando? Até quando? Ué, Deus falou assim, eu estou trabalhando, e eles estão gritando, eu tenho que resolver o problema deles. Aí Deus disse, como é que eu vou resolver? Aí Deus disse assim, tem um Moisés que está deitado na rede, vivendo na terra do Egito, comendo uva e abanado com plumas de avestruz, com os empregados, com o secretário, com segurança, andando no carro do faraó, o camarada está rico. E aí Deus olhava para Moisés e olhava para o Egito, olhava para Moisés e olhava para a terra do Gósen, olhava para Moisés e dizia assim, não, aquele camarada tem um coração. Ô Moisés, vamos falar um pouquinho? Não tenho tempo, tenho que guerrear. Ô Moisés, falar um pouquinho, Moisés. Você é egípcio, você não é egípcio, você é hebreu. Ô Moisés, fala um pouquinho. Não dá. Já faço a minha parte na igreja, meu irmão. Eu vou lá no domingo, dou a minha oferta e pronto, não tenho tempo, mas fazer o que eu vou fazer? Ah, Moisés, eu vou arrumar tempo para você. Muita guerra, né, Moisés? É muita agenda, né, Moisés? Eu vou arrumar tempo para você, Moisés. Eu quero você, Moisés, para responder a oração de um povo, Moisés. Diga comigo, nós somos, muitas vezes, resposta de oração de alguém. Entendeu? Eu estava aqui no púlpito, ó, pregando uma igreja bonita, né? Quem é que não gosta de pregar? Principalmente aqui. Eu prefiro pregar aqui do que qualquer outro lugar que você imaginar. Eu recebi uma ligaçãozinha de uma irmãzinha. Agora eu vou contar isso e vou orar por você. E ela disse para mim assim, quem que é o senhor? Eu falei, eu sou o pastor Edmilson. Ela diz assim, vocês não olham para nós. Nós estamos em sofrimento. Nós estamos desesperados. Mas vocês não têm. Ninguém nos vê. Eu falei, vê, filha. É que a gente não tem conhecimento do que está acontecendo. Ela diz assim, mas agora o senhor tem. Mas o senhor nunca virá aqui. Nunca, porque o senhor está muito ocupado. O senhor tem muitas ovelhas. Não dá para o senhor olhar para uma ovelhinha. Num lugar tão distante, atrás de um deserto. Eu falei, eu vou aí te ver. Eu vou aí para poder a gente conversar. Para saber o que está acontecendo. E ela chorou do outro lado. E desligou. Aí, um dia eu cheguei lá na sede. O pastor não sabia nada disso. Um dia eu cheguei na sede, o pastor chamou eu e falou assim, pastor Edmilson, você vai ter que se ausentar um pouco da igreja, arrume um motorista, pegue a caminhonete e vai para o Maranhão, para um lugar chamado Fortuna. 3 dias e meio de viagem para frente. Aí você sai cruzando o estado de São Paulo, cruza o estado de Minas, depois você cruza o Goiás um pedaço, depois você entra no Tocantins, cruza o Tocantins de bico e sai no Maranhão, depois você vai entrando no Maranhão, e aí você começa a chegar lá na terra, no lugar do Cipó, aí você para nos pedágios, os pedágios são os índios, que puxam uma corda, um índio de um lado, o outro índio do outro, no meio do mato, eles puxam uma corda, aí você para, quando você para, os índios descem com aqueles negócios lá, e ele diz assim, dá um dinheiro aí, para passar. E o pedágio deles é caro, irmão. Você tem que pagar. Aí você paga, você anda, mas passou aquela tribo, tem outra tribo, outro pedágio. Falei, João, tem que passar de madrugada com esses índios dormir, porque esses índios não dormem, esses benditos. Chegamos no Maranhão, num lugar chamado Fortuna. Só tinha água numa rua. E só na casa do prefeito. Só tinha uma polícia. E eu falei para o irmão, aqui não tem polícia não? Ele disse assim, não precisa. Eu falei, como que não precisa? Ele falou assim, não precisa, pastor. Aqui só tem o carro da polícia e a polícia. Porque ela só chega só para puxar o corpo, porque já morreu. Eu falei, então é maravilhoso aqui mesmo, irmão. Que é um paraíso, meu irmão. Um lugar de Deus esse negócio. O diácono da igreja tinha um pedaço de pau desse tamanho. E ele diz assim, se o senhor me levar para a sua igreja, eu vou ser o porteiro mais abençoado. E eu levo o Joaquim comigo. Eu falei, Joaquim, tem 2? Ele diz, tem o Joaquim. Eu
falei, que Joaquim é esse, irmão? Ele diz, o Joaquim, pastor. O senhor precisa conhecer o Joaquim. Quando eu chego lá, pastor, na igreja, pode ter a maior confusão. Chegou eu e Joaquim, a confusão acaba. As crianças param, pastor, não tem problema. E eu fiquei naquele dia, falei, que Joaquim? Ele diz, amanhã, antes do senhor ir embora, eu vou. Ele chamava francês, foi embora, o francesinho já morreu. Ele disse, eu vou levar o Joaquim para o senhor conhecer. Pastor Jesus, quando eu vi, o Joaquim era um pedaço de pau desse tamanho, redondo assim, ó. Tinha um furo em cima com uma argola de couro. E ele rodava assim e dizia assim, esse Joaquim quando chega, pastor... Falei, irmão, vou levar você de diácono lá para a igreja de Iracemá, ficar na porta lá com o Joaquim, irmão. E vou colocar o selo da Assembleia de Madureira bem na cabeça do Joaquim. Ainda bem que o francês gostou de mim. E eu, para terminar, desci para o sertão. Parei numa igrejinha feita de tijolo de adobo. Sabe o que é tijolo de adobo? Tijolo de adobo é tijolo seco no sol. Feita com palha. Mistura o barro na palha e coloca lá e depois eles fazem a casa. Depois eles batem barro e passam com a mão e alisa. A igrejinha estava lá pintadinha de azul clarinho, com as 4 janelinhas lateral e 2 janelinhas na frente da porta. E eu chamei o irmão, falei assim, irmão, abre a congregação para nós entrar. Escrito assim, Assembleia de Deus de Madureira. Aí veio um irmão, um senhor, 90 anos. Aí eu falei assim, pois não, de chinelinho de dedo havaiana. E eu disse assim, ele falou assim, eu sou o irmão fulano, pastor, eu sou obreiro. Falei, o irmão tem chave? Ele disse assim, tem sim. Aí ele correu pelo fundo, daqui a pouco já abriu. Eu entrei para dentro da igreja, tinha umas cadeirinhas de ripinha assim, azulzinha, toda encostadinha uma na outra. O púlpito feito de madeira bem cuidadinho, com 2 vasinhos de flor pequenininho, e as florzinhas que estavam era natural, mas aquelas florzinhas do mato, sabe aquelas florzinhas azulzinhas que dá no mato? Aí fez um vasinho, um arranjinho com os capim, e assim 2 tomadinhos, a igreja bem limpinha, os copos de água virados de ponta cabeça, em cima de um paninho, bem arrumadinho a igreja, e assim uns detalhinhos rosa. Eu falei, muito bem, a igrejinha bonitinha. Aí fiz uma oração e falei para o irmão, irmão, chama o pastor para mim. Aí ele disse, já foi chamar, pastor, já foi. Aí eu fiquei esperando lá no meio da igreja, junto com os irmãos, com o casal que estava comigo, e mais o irmão que é o motorista. Aí daqui a pouco chegou uma moça, e ela parou na porta da igreja, aí ela deu uma olhadinha assim, tirou o rosto. Eu falei, parece que tem alguém olhando. Aí daqui a pouco, eu falei, entra, irmã. Aí ela saiu na porta, com um vestidinho assim, um chinelinho, um rabinho assim, amarrado no cabelo. E ela parou assim na porta, de longe assim, a igreja tinha uns 10 metros. E ela olhou para mim e disse assim, só diga uma coisa para mim, pastor. Assim que eu posso chamá-lo? Eu falei, sim. O senhor não é o pastor Edmilson. Falei, sou. Como você sabe? Eu já tinha fugido, irmão. Aí ela colocou a mão assim no queixo, abaixou e disse assim, eu sou fulana. Eu te liguei há 15 dias atrás. E eu estava muito triste, o senhor me perdoa. Mas eu disse que nunca o senhor pisaria nesta terra, porque o senhor tinha muitas ovelhas para cuidar e não daria tempo para nos ver. Eu tenho 16 anos, não sou pastora, eu só canto o hino da harpa com esses irmãos. E começou a chorar. Ela diz, ninguém quer dirigir, pastor. Ninguém. Ninguém quer. Ninguém quer. E ela começou a chorar. Você acha que Deus chega para mim e fala assim, pastor Edmilson, pega a sua esposa, seus 2 filhos, vamos fazer uma viagem de férias. Eu falo, sim, senhor, para onde? Ele diz assim, para Fortuna. Você acha que eu ia? 3 dias de sol, que isso, meu irmão? Que isso? Os buracos lá, cabia o carro da caminhonete lá dentro, no asfalto. Perdi os vidros pelo meio do caminho, cheio de índios. Você acha que eu ia lá, pastor Jesus? Não ia nada. Deus diz assim, eu estou atrás do deserto e estou te esperando lá. Dê seu jeito e vai. Porque se você não for, eu vou dar um jeito de te levar.
Entendeu, irmão? Pare para pensar um negócio que eu vou terminar para orando com você. O que você está vivendo é Deus querendo te levar para um patamar ainda maior. Se morrer como filha da filha de Faraó, só a história vai lembrar. Mas se você morrer como chefe do exército de Deus, a eternidade vai lembrar de Moisés. Até Satanás vai querer o corpo de Moisés. O céu quer o corpo de Moisés. O inferno queria o corpo de Moisés, mas Deus tem um plano para a nossa vida, pelo amor de Deus. Entenda, Deus está falando com você. É melhor você ouvir o que Ele quer. Para e diga: fala que o teu servo ouve. Vamos ficar de pé. Olha para o seu irmão, diga: para de pensar só em você, irmão. Diga comigo: talvez eu seja a resposta da oração de alguém. Não sou? Ela, somos resposta da oração da igreja, ou não somos? Somos, não, eu estava bem, meu irmão. Nós estávamos lá no Samaritano, da sala da cozinha da minha casa, eu enxergava a torre da igreja e tomava café sentado na mesa. E eu falava para ela: acendeu a torre da igreja, já chegou o primeiro irmão lá. Aí eu acabava de sair para a igreja, estava construindo lá. Do nada, meu pastor chegou lá, falou para mim: para tudo, não faz mais nada, você vai embora. Vai embora. É que a oração da igreja, pastor Emílio, foi mais forte. Porque meu pastor chamou eu e disse assim: vocês vão para Salvador, na Bahia. Mas a igreja lá orou pouco, entendeu, irmão? Orou pouco, já mudou o curso. Falou: não, está orando muito pouco. Porque eu sou resposta da oração de alguém. Você é resposta da oração de alguém. Abraça esse irmão, traga perto de você para você orar para ele. Deus não esqueceu de você. Deus está lembrando de alguém e vai usar você de uma forma extraordinária. Mas se Deus falar com jeitinho, você não vai obedecer. É por isso que Deus está te empurrando para você ficar no centro da vontade de Deus, e você não vai ter fome, não vai passar sede. Deus vai suprir a tua necessidade. Deus tem um plano para a sua vida. Pastor, mas é mais longe. Pastor, mas é mais difícil. Mas Deus. Olha para esse irmão, diga: não é o diabo, é Deus te arrastando para o centro da vontade dele. Eu vou profetizar para você agora, ó. Escute, prepare, porque Deus vai falar com você agora. Entendeu? Tem algumas pessoas que Deus vai falar e Deus vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o seu Deus. Você vai entender. Eu vou orar e vou terminar. Abraça esse seu irmão. Deus vai dar consolo para ele. Deus vai dar conforto para ele. Deus vai dar um cajado na mão dele agora. E você vai sair desse culto agora entendendo o que Deus tem para a sua vida. Na hora certa Deus vai abrir a porta, na hora certa vai cair maná, na hora certa Deus vai fazer milagre. Mas pastor, mas está difícil demais, eu estou numa luta tremenda. Mas Deus está te arrastando para a vontade dele. Eu digo a ela, sempre digo a ela. O pastor olhou para ela e achou ela bonitinha e falou assim: minha filha, você precisa fazer um favor. Ela iria? Nunca.
Nunca. Foi arrastado pelo braço e jogado no meio. Foi assim. Não perguntou. Não perguntou. Se Deus perguntar, você não vai. O Egito vai te conhecer. Aonde você trabalha vai te conhecer. Eu tenho autoridade para profetizar na sua vida. A família que você está inserida no meio vai te conhecer. Deus vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Deus vai fazer um reboliço na vida dos teus filhos. A cidade onde você está morando vai conhecer. Aquilo que Ele colocou na tua mão vai te conhecer. E você vai saber que Deus marcou um encontro. Foi Ele que marcou, pagou a passagem, proveu o lugar. E Deus acendeu o candeeiro para falar. Foi Deus. Não reclame, não murmure, não diga que foi o diabo que está levando. Não foi, foi Deus que está trabalhando na sua vida, porque Ele te conhece antes de você nascer. Não dificulta as coisas. A última palavra para você me ajudar a pregar e eu vou orar. Diga para o seu irmão, não dificulte as coisas. Quanto mais você se dificultar, mais difícil vai ficar. Porque você pode desistir, mas Deus não desiste. Não dá para lutar contra Deus. Dá para lutar contra o diabo, dá para lutar contra o deserto, dá para lutar contra Faraó, dá para lutar contra o inferno, dá para lutar contra os medianitas, os amalequitas, dá para lutar com todo mundo, mas não dá para lutar contra Deus. Você não vai vencer. Você não vai vencer. Escute a voz de Deus. Você não vai vencer. Não vai. Curva sua cabeça. Bendito e eterno. Bureré Kabaxúria. Inderé Sarahabaxúria. Em nome do Senhor, eu quero terminar agora, Jesus. Alcance a vida desse meu irmão, que ouviu a tua palavra, que estava vivendo momentos, Senhor meu Pai, ímpar na sua vida. De repente parece que tudo virou de ponta cabeça. Parece que a saúde foi embora. Parece, Senhor, que a porta fechou. A geladeira era cheia e se esvaziou. Parece que até a falta do cheiro do café acabou. Ah, meu Deus, eu intercedo por este homem que do nada foi reprovado naquilo que ele mais sabe fazer. De repente a porta se fechou naquilo que ele tem experiência, aquilo que é pior, de menos, Senhor meu Pai, capacidade, entrou e ele ficou esperando na fila e foi rejeitado o seu currículo. Ele não consegue entender e começa a perguntar: por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Porque eu vi e eu ouvi e eu conheci e eu desci, e quando Deus desce, eu sei, o Senhor vai resolver, o Senhor vai trabalhar. Então que nesta casa, esta noite, o Senhor desceu para falar com teus filhos, para revelar a tua vontade e para movimentar as águas. Coloca no lugar as coisas que estão fora. Dá coragem a esse Moisés, dá ânimo a esse Moisés, dá graça a esse Moisés, em nome do Senhor. Vai fartura, vai graça, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço agora, Senhor, que a tua bênção, a tua vitória, a tua presença esteja conosco. Assim seja, e você diga amém. Olha para cá, irmão, olha para cá, ó. Olha, Deus não está brincando, olha. Põe o verso 29 para mim terminar, o verso 3 e o verso 19. Olha, eu estou no capítulo 3 do livro do Êxodo. Põe lá. Deus vai falar com Moisés atrás do deserto. O que eu quero dizer para você, que Deus está falando com você hoje, o que vai acontecer no final. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vai deixar o meu povo sair. Deus já sabia o que ia acontecer. 80 anos depois, 40 anos depois. Nem ainda por uma mão forte. Nem ainda com mão forte eles não vão deixar. Eu sei. Porque eu estenderei a minha mão. Eu vou ter que fazer isso, Moisés. Eu vou ferir toda a terra do Egito com maravilha.
Eu farei no meio deles, depois ele vai deixar vocês sair. Deus está falando o que ia fazer. Antes de fazer, o último verso: eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá quando saíres, vocês vão sair rico, que eu vou fazer eles dar tudo que eles têm para vocês saírem. O último verso: porque cada mulher pedirá a sua vizinha. Foi o que aconteceu. E ouro, joias, e ouro e veste, quais porém sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, despojareis os egípcios. O último verso. Acabou? Despojarei os egípcios. O que Deus está falando? Deus está falando: você vai lá, você vai pregar lá, você vai fazer sinal lá, mas não vai adiantar nada. Deus já sabia o final. Mas Deus precisa de mim e de você. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe. Você, diga comigo: eu sou resposta da oração de alguém. Olha para cá. Tem um camarada ímpio que não conhece Deus, que está dizendo assim: mas eu precisava de um funcionário que entendesse disso e disso. E você está trabalhando num lugar lá e não quer sair. Mas tem alguém dizendo assim: eu preciso de um funcionário que conheça disso e disso. Alguém convida e fala assim: você não quer trabalhar? Não, eu estou estabilizado, 10 anos. O que Deus vai fazer? Jogar você para fora. Porque tem alguém que está orando e precisa de você, e vai te enriquecer aonde ele vai te levar. Mas se for bom, você não vai, então Deus vai dar um jeito. Eu vou sair de uma multinacional para trabalhar numa portinha? Mas Deus vai enriquecer aquela portinha com a sua vida, mas você não quer ir? E o camarada, o patrão tem que ficar rico por causa de você, mas você não quer sair? Aí Deus tem que dar um jeito. Segure a mão do seu irmão e diga: hoje Deus tratou com você, desceu nesta casa, e a partir de agora você vai ouvir, você vai ver as maravilhas que vai começar a acontecer na sua vida. Você acredita nisso, irmãos? Aplauda Jesus, se você pode aplaudir Jesus. Entenda isso. Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Levante a sua mão. Terça-feira nós vamos estar aqui no culto de ensino. Terça-feira nós vamos estar no culto de ensino. Terça-feira. E Deus me deu uma palavra para terça-feira. Eu queria pregar hoje. Jesus não deixou, eu fiquei no aperto porque ele falou assim: não é hoje. Terça-feira. Terça-feira. Terça. Eu tentei pregar hoje, Jesus falou assim: não vai. Terça-feira. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, que a comunhão do teu Espírito permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe.